Meus irmãos, graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede estarmos aqui nessa noite para adorar a Deus. Culto de ensinamento da palavra de Deus. Nós estaremos distantes, passaremos a meditar na palavra do Senhor, e eu rogando sempre os irmãos oração ao meu favor, para que Deus me conceda um abrir e fechar da minha boca uma palavra com segurança para transmitir nesta noite. Amados, a leitura oficial que eu li nesta noite, o livro aos Efésios, carta que Paulo escreve aos Éfesos, no seu capítulo 5, verso número 6, que nos diz a palavra de Deus: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Estamos diante de uma passagem bem conhecida, irmãos, um texto sagrado bem conhecido, mas que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada afiada e tosca. Ela vai até a divisão da alma e médula. A palavra de Deus e o Senhor Jesus, Ele conhece os corações, conhece as vidas. Estarei ministrando um ensinamento nessa noite para que nós possamos ter no nosso coração, em nossa mente, guardada a certeza, a convicção daquilo em quem nós temos crido. Nós estamos no século 21, nós estamos, irmãos, com muitas informação, muita mudança, muita coisa, mas o que importa para o cristão é que ele tem que ter sua mente, a sua consciência, que Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, e que nós iremos subir às regiões celestiais. E a Bíblia nos diz que Deus vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boa obra. Queridos irmãos, e dentro desse texto sagrado eu pude chegar a algumas conclusões, tendo aqui tirado algumas referências, para que nós possamos nessa noite assim nos alimentar da palavra de Deus, no que diz concernente ao conselho que Paulo dá aos irmãos em Éfesos, e na qual está registrado para o nosso bem-estar no pleno século 21. Nos diz o texto que diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, se ele ensina, se ele exalta, se ele chama a atenção aos irmãos que estão em Éfeso, e diz que ninguém engane-os com palavras vãs, é porque há algumas pessoas, alguém estaria de uma certa maneira tentando deslumbrar, tirar o foco das pessoas do caminho certo, do caminho da retidão. Queridos irmãos, sempre houve, sempre aconteceu em toda a história da igreja, queridos, de pessoas que de uma certa maneira ela vem com palavras vãs e persuasivas, querendo desviar muitas vezes o nosso entendimento, a nossa compreensão do texto sagrado, da Bíblia Sagrada, querendo moldar a nossa fé, dizendo que o lugar A, o lugar B, o lugar C, o lugar D, etc., é melhor do que onde ele está. Mas, irmãos, aí eu pergunto: qual é o céu que nós estamos nos preparando para ir? Nós estamos aqui hoje na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, servimos a Deus nesse ministério, mas tem outras tantas e quantas por aí, outros ministérios, né, que também pregam a palavra de Deus, que ensinam a palavra de Deus, e todos estão focados no mesmo caminho, ensinando o mesmo céu, ou não? E aí, meus amados irmãos, vem a pergunta: será que o céu que a outra denominação está ensinando, está mostrando, é diferente do que eu aqui ensino? Será que o caminho
que vai levar a Nova Jerusalém que eles ensinam é diferente do que eu ensino? Será que a Bíblia que eles usam é diferente da mesma que eu uso? Tem essas interrogações. Aí eu quero colocar nessa noite e dizer: é a mesma Bíblia, é a mesma palavra. Mas só que algumas pessoas, com algumas palavras, ela quer moldar ou mudar o teor, o conteúdo da palavra de Deus, mostrando uma facilidade ou facilidez que na realidade, para entrar no céu, a Bíblia diz que tem que ser santo. Aí Jesus diz assim: sede santo, como eu sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Independente, irmãos, da religião A, B, C ou D, o nosso objetivo é a Nova Jerusalém. A nossa vida aqui é muito passageira, a nossa vida aqui é muito curta. Eu tenho uma preocupação muito grande. Eu sei plenamente, eu estou convicto disto, que eu não vou mudar a humanidade, que eu não vou mudar o mundo, não. Mas que eu estou tentando mostrar para algumas pessoas que o caminho da salvação, que é a entrada na Nova Jerusalém, nós temos que trilhar o caminho certo e reto. E eu tento, de uma certa maneira, irmãos, mostrar dentro da Bíblia, da palavra de Deus, tudo que está escrito e inserido. Glória a Deus. Meus irmãos, eu fico imaginando, eu fico pensando, glória a Deus, deixa o menino falar, o menino quer falar, em nome de Jesus. Não tem que se preocupar não, irmãos, né? Criança é criança, é aqui, ali ou além, não tem que se preocupar com criança. Eu não me preocupo com isso, né? Aleluia. E eu fico imaginando, irmãos, que tem muitas pessoas procurando uma facilidade. Irmãos, a Bíblia, ela tem que ser falada como ela é. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e disse: olha, eu cheguei à conclusão que realmente acho que eu não sirvo. Não sirvo. Irmãos, eu não sei chegar para uma pessoa rodeando. Não me venha com rodeio, meu negócio é vapo-tivu. Não sei, irmão, chegar, sabe? Porque, não, irmãos, a realidade é essa. Não sei. Meu irmão, a minha maneira de ser, eu não posso mudar a minha maneira de ser. Eu não vou ser eu se eu mudar a minha maneira de ser. Não vou ser eu. Entendeu? Um dia eu ouvi alguém pregando e dizendo assim: seja você mesmo. Então eu tenho que ser eu. Eu sei que pela minha maneira de ser, eu acabo desconquistando algumas pessoas ou muitas pessoas. Mas infelizmente, uma boa parte, né? Jesus, irmãos, muito bem, presbítero. Jesus, quem é Jesus, irmãos? O homem que só fez coisa boa, milagre, cura, libertação, abriu o olho do cego, fez o coxo andar perfeitamente, ele não agradou. Naquela multidão, aquele dia levaram ele para a cruz, estava no meio de uma grande multidão, uma meia dúzia que estava com ele. E imagina eu, miserável pecador, que eu não sei muitas vezes nem discernir o que está entre a mão direita e a esquerda. Como ele ia agradar? Mas essa palavra tem que ser pregada. Vamos para a Bíblia. Eu gosto de falar da Bíblia, né? Porque a Bíblia é ela que diz, não sou eu. Abriremos as nossas Bíblias no texto sagrado, no livro do profeta Jeremias. Jeremias, no seu capítulo de número 29, glória a Deus. Jeremias 29 e verso 8, se alguém encontrou, quiser ler, leia para mim. Jeremias 29, 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane aos vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem
deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Amém. Jeremias está aqui exortando o povo que está cativo lá na Babilônia, porque não deu ouvido o próprio Jeremias. Porque, irmãos, a palavra da correção, a Bíblia diz que a palavra de correção, no seu presente momento, ela é amarga como fel. Ninguém quer ser corrigido, ninguém. Levante a mão aqui, algum que gosta de ser corrigido. Pode levantar, eu quero ver. Ninguém. É amarga como fel. Mas a Bíblia diz que ao passar do tempo ela se torna doce como mel, porque a pessoa vai enxergar lá na frente e dizer assim: se aquela palavra não tivesse ido para mim, se aquele conselho tivesse ido para mim naquela época, onde estaria eu hoje? O que seria eu hoje? Não é verdade? Mas aí, se esse povo de Deus estivesse ouvido o profeta Jeremias, quando ele falava lá no início os conselhos, eles não teriam ido cativo para a Babilônia. Não. Mas não ouviram. E eles foram cativos para a Babilônia. Isso é uma carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. No capítulo 29 você vai discorrer aqui, vai ter um grande ensinamento, né? Glória a Deus. Eu vou até frisar alguns versículos, eu vou ler aqui para nós entendermos, irmãos, porque eu gosto de ler a Bíblia. Porque se eu ler a Bíblia, se alguém quiser brigar, brigue com a Bíblia, vai brigar comigo, brigue com a Bíblia. Vai lá procurar quem escreveu a Bíblia, pega o Espírito Santo, bata nele, faça alguma coisa, porque foi as pessoas usaram pelo Espírito Santo que falou a Bíblia. Então, eu vou falar da Bíblia, é melhor. Verso 1: e essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os capiteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Hilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu os fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardim e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai as mulheres para vossos filhos, e das vossas filhas dai as vossas filhas a maridos, para que tenhas filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurais a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque ele vos profetiza falsamente em meu nome. Não vos enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos trazer a este lugar. Você sabe, irmãos, que os homens, as pessoas, elas querem para si sempre algo bom, coisa boa. E o que acontece? O povo estava cativo lá na Babilônia. Mas isso, irmãos, tudo isso tem um porquê. Eu não vou aqui nessa noite, nesse momento, destrinchar o porquê do que eles estavam lá na Babilônia, cativo, porque a hora não dá para me discorrer sobre isso. Mas isso foi uma promessa de Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus fez uma promessa, porque se dá uma pincelada. Disse: olha, vocês vão entrar na terra, trabalhem 6 anos, e ao sétimo ano é um ano sabático, dei ao Senhor. E sabe o que o povo fez? Não cumpriu o que Deus pediu para eles. E por essa causa, Deus entregou na mão de Nabucodonosor. Ele disse: então, por essa causa do ano sabático que não me deram,
vão ficar 70 anos cativos na Babilônia. E aí levantou-se alguns profetas, alguns adivinhos, alguns sonhadores, para dizer ao povo alguma coisa que não era verdade. Mas a palavra de Deus para o povo, sabe qual foi? Diz: olha, vocês estão aí, ora pela Babilônia, vocês casem, os moços procurem mulheres, os pais deles mulheres para os seus filhos, em vez de você diminuir, cresçam na Babilônia, porque ao cabo de 70 anos eu vou tirar vocês de lá e vou transportar vocês para a terra prometida de novo. Ao cabo de 70 anos, antes de 70 anos vocês não vão sair daí. Pode ficar à vontade, ora, peça a paz, porque na vossa paz o povo tem paz. Irmãos, parece controverso, né? Deus dizendo para o povo que está cativo, preso, entre aspas, né? Mas está cativo na Babilônia, que eles realmente têm que viver em paz lá. Aí Paulo escreve para a igreja de Éfeso e diz: olha, ninguém vos engane com palavra persuasiva, ou com palavras vãs. Ninguém vos engane. Irmãos, tem muitos ensinamentos por aí afora. Tem alguém já ensinando que Jesus já voltou, e que nós estamos vivendo aí não sei o quê, porque se morrem, todo mundo ainda morre. Os homens têm câncer. A minha Bíblia diz que quando Jesus voltar, que arrebatar a sua igreja, que vamos viver eternamente, é vida para sempre. E eu não estou vivendo para sempre. Eu estou aqui lutando, querendo viver, brigando, viver pelo menos 200 anos, mas nem cheguei a 50, estou numa canseira fora do céu. Imagina. Irmãos. E se alguém querer me acompanhar, almeje e vá lutando aí. Eu sei que isso é uma brincadeira de descontração, porque a própria Bíblia diz que após os 70 anos é só fadiga e canseira. Nós somos limitados, mas existem muitos tipos de ensinamento. Tem pessoas comprando, irmãos, casa em outros países, em outro mundo que ele nem conhece. Tem alguém comprando suas propriedades em Marte, na Lua e etc. Meus irmãos, isso é o que? Palavras de vãs, sutilezas. Pessoas com palavras persuasivas tentam deslumbrar a mente de alguns que se diz conhecedores. Porque, irmãos, você acha que alguém que tem milhões de reais para empregar em morada fora do planeta Terra, a não ser no céu, essas pessoas são gentinhas? Pessoa da alta, tanto no seu financeiro como no seu conhecimento, mas é enganado por alguém que estudou mais do que ele, tentou deslumbrar o cara e diz: olha, lá vai ser bom, vou para um lugar lá para você. Meus amados irmãos, e o apóstolo Paulo ensina a igreja, mas Jeremias também falou lá naquela época para o povo que estava cativo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas vamos deixar esse texto aqui de Jeremias, essa coisa para outro dia. Eu só falei aqui para mostrar para os irmãos que esse negócio de engano, irmãos, no meio da sociedade não é de hoje, não é de ontem, não. Isso é coisa antiga. Desde que existe gente que abre assim, que também há assim enganos. O nosso Deus desce e faz homem, juntamente com ele. Eu acredito que o Espírito Santo, Jesus, diz assim: olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ele fez o homem. E depois que fez o homem, ele deu ao homem o domínio no jardim, daquilo você domina, daquilo você faz tudo. Porém, não coma da árvore do fruto do bem e do mal. Mas existiu um indivíduo aí que disse: eu vou enganar eles, vou tentar mudar. Olha, irmãos, como é que o homem é? O cara vivia do bem e do melhor, eu acredito. Aí aparece lá alguém para enganar quem? A Eva. Interessante que o homem ele nunca consegue carregar consigo a sua própria culpa. Ele sempre vai transferir a sua culpa para outro. Não é assim? E sempre vai cair em cima de algum que não pode se defender. Aí quando Deus fala com o homem diz assim, o Adão fala assim, diz: ó Deus, a mulher que tu deste. A mulher passou e disse: não, Senhor, a serpente, como não tinha mais para quem transferir, assim, então
É eu mesmo. Que nada mais não é que Satanás, o enganador. Desde o início ele vem enganando e vai continuar enganando até quando ele poder enganar. Por quê? O trabalho de Deus é salvar a humanidade para o seu reino, mas o oponente é também trazer a humanidade para o reino dele. Mas parece que a aderência ao mal é maior do que ao bem. Por quê, irmãos? Porque nós ensinamos, nós mostramos que se nós trilhar algum caminho que não seja o caminho reto, perfeito do Senhor, nós iremos entrar no caminho escabrosos. Vamos passar por muitos males tormentosos. Mas as pessoas aderem, aceitam, abraçam. Aí eu fico imaginando, e naquele dia, e naquele grande dia. Mas a palavra de ensinamento dessa noite é que ninguém, verso 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu fico imaginando, irmãos, como que as coisas são. Eu disse sempre, e vou dizer, que a casa dividida ela não vai subsistir. Não vai subsistir. A casa dividida ela não vai prosperar. Mas quando nós unimos a nossa força, por fraca que seja a casa, ela vai ficar sólida, ela vai criar estrutura, porque nós vamos nos unir e vamos reestruturar a casa. Mas se a casa, irmãos, ela é forte, e se começar a ter algum problema, ela vai cair, vai vir a ruínas. Isto é, na vida circular e na vida espiritual, ou seja, isto é, na vida familiar ou na igreja. Então nós temos que unir a força, nós temos que nos unir, cada vez mais, para que possamos estar bem firmes. Amém? Abre nossas Bíblias também, Evangelho de Mateus 24. Evangelho segundo escreveu Mateus 24 e 4. Glória a Deus. Nós vamos ler. Alguém encontrou? Pode ler. Mateus 24 e 4. Não? Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha o que diz mais: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Está vendo aí, irmãos? Então há um conselho do profeta da antiga aliança, de Jesus, dos apóstolos, para que nós tenhamos cuidado, que ninguém com algum teor de palavras persuasivas venha nos enganar. Eu fico imaginando, irmão, que no dia que estamos vivendo, isso é da antiguidade na realidade, as pessoas querem muito a bênção, mas quando se trata do abençoador, ninguém quer. Ninguém quer. Eu quero a bênção, eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero uma porta aberta, mas o abençoador eu não quero. Porque eu quero viver a minha vida como eu quero viver, sem compromisso. Mas qual é a bênção maior? É uma porta aberta? É uma cura do físico? Ou a cura da alma? Ou seja, na palavra mais clara, a salvação. A cura da alma, a salvação. Ela é a maior bênção que um homem pode ter. Porque eu acabei de dizer há pouco instante que se nós vivemos muito tempo aqui, após 70 anos é fadiga e canseira. Mas esta alma, que ela existe, a minha alma e a sua alma, ela vive para sempre. Então ela tem que ter um bom lugar, porque senão vai sofrer.
E Jesus respondendo, Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha, ele afirmou: e enganarão a muitos. Meus amados irmãos, nós também vamos ler a palavra de Deus, Colossenses, capítulo número 2, verso 4 e verso 8. Colossenses 2, 4 e 8. Estamos aqui ensinando, irmãos, para que ninguém seja enganado. Glória a Deus. Encontraram? Alguém encontrou? Pode ler. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Tendo cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Queridos irmãos, o verso 4 diz: digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Há uma recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, um cuidado de Paulo aos irmãos que estavam lá em Colossos. Por quê, irmãos? É difícil ganhar uma alma para o Senhor? É. Mas é tão fácil de alguém tirar ela do caminho do Senhor? Você está onde mesmo? Você está indo aonde mesmo? Não, pai, vem para cá que é melhor. E daqui a pouco, nem aqui e nem além. Meus queridos irmãos, que nós possamos ter muito cuidado sobre isso. Porque, irmãos, as pessoas querem Cristo, mas eles querem Cristo do seu jeito. E nós temos que realmente ter muito cuidado. Não é a minha doutrina, não, irmãos. É o que a Bíblia diz. É só olhar para a Bíblia. Vamos olhar para a Bíblia. Se nós seguir a Bíblia, é tudo certo. Não precisa alguém seguir a minha doutrina, que eu não tenho doutrina. Não é? Mas a Bíblia, ela nos ensina, nos mostra o verdadeiro caminho que devemos trilhar. Louvado seja o nome de Jesus. Também leremos, para nós encerrarmos, que a hora se foi, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. 2 Tessalonicenses 2 e 3. Glória a Deus. Pode sim. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Glória a Deus. Olha que ensinamento maravilhoso. Aqui eu poderia entrar num sistema escatológico. Paulo ele escreve aos irmãos da Tessalônica e diz no verso número 13: que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Mas o verso número 1 diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí ele diz assim, ninguém vos engane, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ora, Paulo está dizendo aqui, mostrando que próximo à vida de Cristo, muitas coisas irão acontecer: apostasia, homens amantes de si mesmo, todas as coisas que iriam acontecer antes que Cristo viesse. Então, alguns estavam deslumbriando os irmãos, dizendo que Cristo já estava às portas. E ele diz aqui: não se preocupa, fica tranquilo,
Antes que essas coisas venham acontecer, vai se manifestar aí o filho da perdição. Queridos irmãos, eu fico imaginando como as pessoas têm uma facilidade tão grande de se mover. Eu não sei se é a falta de coragem de buscar o pleno conhecimento, que nós lemos aqui sobre a plenitude de Cristo, ou seja, buscar ir ao ápice de Cristo, buscar o conhecimento de Cristo, para ter literalmente uma estrutura espiritual. Nós precisamos, irmãos, conhecermos esta palavra. Precisamos, para não sermos deslumbreados. Amém? Amém. Que Deus em Cristo continue a abençoar nossas vidas. Esta palavra nós poderíamos falar mais, a hora se foi, não tem mais tempo, mas que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.